Quando você pesquisa o ministério público de Jesus Cristo, é realmente espantoso como o seu ensino penetrou no coração de tantos tipos diferentes de pessoas. Ricos, pobres, jovens, velhos, poderosos ou influentes e todo tipo de criminosos. A pregação de Cristo transformou todo tipo de vida, de todo tipo de grupo social. Na verdade, houve apenas um grupo de pessoas que rejeitou os ensinamentos de Jesus quase que totalmente. Os fariseus e a liderança religiosa foram cheios de um violento ódio por Cristo. Eles ficaram espiritualmente cegos para os seus milagres e mortos para a sua verdade transformadora de vidas. Mas por que eles odiavam a Cristo tão ferozmente? No sermão de hoje, John MacArthur abre a palavra de Deus e nos ajuda a entender por que líderes religiosos rejeitaram a Cristo e por que eles eram tão contrários ao evangelho que ele pregava. Pegue a sua Bíblia e prepare-se para ser atingido pelo escândalo da graça. E fique por aqui depois da mensagem de hoje para dar uma olhada no novo vídeo da série de estudos bíblicos do nosso pastor. Acredite-me, você não vai querer perder isso. Por que é que o mundo nos deixa tão embaraçados sobre o Evangelho? Porque decidi nada saber entre vós senão a Cristo e a este crucificado. Graça para você. O escândalo da graça. Vamos imaginar apenas como uma ilustração que Jesus, o Filho de Deus, o Salvador e o Messias, tivesse vindo ao mundo nos nossos dias, ao nosso país, e que no ano de 2009 ele viria pela razão pela qual ele veio, para ser um sacrifício pelo pecado. Se de fato ele tivesse vindo neste momento e nesse lugar para morrer, ele teria sido morto pela razão oposta pela qual ele foi morto no século I em Israel. Pela razão totalmente contrária. Quando ali no século I em Israel, ele foi rejeitado, ele foi desprezado, ele foi odiado, ele foi assassinado. Pelo motivo de que ele não era suficientemente religioso. Suficientemente. Essa foi a razão pelos padrões dos líderes religiosos judeus. Principalmente os fariseus. Ele não era santo o bastante. Se de algum modo santo. Ele não era justo o bastante. Se de algum modo justo. Ele não era suficientemente exigente. Ele não era suficientemente legalista. Ele não era suficientemente condenador. Ele não era suficientemente intolerante. Ele não era suficientemente julgador. Ele não era suficientemente discriminador. Ele tinha um padrão inferior à visão religiosa dominante do mundo. Bem, se Jesus viesse hoje ao nosso país e no nosso tempo, ele seria santo demais, demasiadamente justo, exigente demais, muito legalista, extremamente condenador, intolerante demais, muito julgador e extremamente discriminador. E a nossa geração o mataria por causa disso. Totalmente o oposto. Duas perspectivas diferentes. Duas sociedades diferentes em duas eras diferentes. A nossa cultura é altamente secular e extremamente imoral. A cultura deles era altamente religiosa e extremamente moral. Nós iríamos odiar Jesus por condenar pessoas boas. Eles odiavam por perdoar pessoas ruins. Tão logo o nosso Senhor iniciou o seu ministério, os líderes judeus desenvolveram ódio contra ele. O motivo foi exatamente o que eu disse. Ele não era suficientemente santo. De fato, ele era tão irreligioso que eles concluíram que ele fazia o que fazia pelo poder de Satanás. Ele era tão profano que ele era energizado pelo próprio inferno. Eles condensaram esse ponto de vista e fizeram dele um mantra.
Eles o chamaram com desprezo de amigo dos pecadores. Qual foi o pior que eles falaram dele? Essa foi a coisa mais desprezível e patética que eles inventaram sobre ele. O amigo, de fato, dos coletores de impostos e pecadores. Inacreditável, absolutamente inacreditável. Que ele se achegaria ao pecador ou permitiria que o pecador se achegasse a ele. No capítulo 15 de Lucas, todos os coletores de impostos e pecadores se achegam a ele para ouvi-lo. Mas os fariseus e os escribas começaram a murmurar, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Essa foi a questão que os levou a rejeitar Jesus. O ultraje era que aquele que reivindicava ser o mais santo e o mais justo Filho de Deus, aquele que diz ser o Senhor dos céus e o Messias, estava à vontade com pecadores. A separação define os fariseus. Eles nunca desejaram estar na companhia dos pecadores. Na verdade, o rabino costumava dizer: você só chega perto de um pecador somente para ensinar a lei àquele pecador. Na parábola de Lucas 18, onde o fariseu e o publicano vão ao templo para orar, o fariseu fica de pé e ora assim, a propósito de si para si mesmo, como está dito: Deus, obrigado por eu não ser como as demais pessoas, ladras, injustas e adúlteras, como este publicano. Nada havia, nada senão a mácula para os pecadores, para a categoria dos pecadores. Jesus ficava tão à vontade com pecadores. Resumindo, meus amigos, este era o escândalo da vida de Jesus. Esse era o escândalo do seu ministério. Ele era amigo dos pecadores. Você pode chamar isso de o escândalo da amizade com os pecadores, ou pode chamar isso simplesmente de o escândalo da graça. Jesus recebia bem os penitentes e pecadores, e Jesus rejeitava os fariseus impenitentes e cheios de justiça própria. Ora, é claro que essa é a glória do Evangelho, não é? Essa é a glória do Evangelho. Que Deus recebe pecadores. Essa é a glória do Evangelho. Paulo explica isso no coração da carta aos Romanos. Por exemplo, no capítulo 3, versículo 25, ele nos diz que Deus fez de Cristo uma propiciação através do seu sangue, que proporciona um sacrifício que satisfaz a Deus, recebido pela fé. Ele diz, através da fé. Então, o versículo 26 acrescenta que Deus se torna o justificador daquele que tem fé em Jesus. Justificação e salvação vem sobre aquele que tem fé em Jesus. No capítulo 4, versículo 5, diz que ele justifica o ímpio porque a sua fé é atribuída como justiça. Então Deus justifica aquele que tem fé e que reconhece que ele mesmo é ímpio. Deus justifica o ímpio que tem fé. Romanos capítulo 5, versículo 6. Quando nós éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo. Aqui está o versículo chave para o ímpio. Ele não morreu pelo piedoso, ele morreu pelo ímpio. Ele justifica o ímpio. Isso é o Evangelho. A glória do Evangelho não é que Deus concede salvação para pessoas que merecem, ou que ele concede salvação para pessoas que realizam, ou para as pessoas que são suficientemente boas, justas ou santas. Mas o que ele concede salvação ao ímpio, ao pecaminoso, ao injusto que crê em Cristo e se arrepende. Este é o escândalo da graça, e ele escandaliza todo o sistema de justiça pelas obras que existe. Essa é a diferença entre o evangelho verdadeiro e todas as outras religiões. Ora, a passagem pela qual eu falei há pouco, isso é sobre o escândalo da amizade ou o escândalo da graça, elas nos conduz realmente ao âmago, à essência do evangelho. Vamos começar no capítulo 13, diz: de novo Jesus saiu para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E achando-se Jesus na mesa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos deles.